Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala agora do cenário internacional e, claro, a guerra na Ucrânia. A possibilidade do presidente da Rússia ser preso caso venha ao Brasil em 2024 gera polêmica. Como a decisão do Tribunal Penal Internacional seria executada? E a quem caberia deter o chefe de Estado? Já a guerra na Ucrânia não tem qualquer perspectiva de chegar ao fim, apesar de todas as pressões do Ocidente. O cenário internacional em destaque a partir de agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, como sempre, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Uma honra te receber aqui. Obrigado. A honra é minha, Tiago. Sempre muito bom estar próximo de você, das equipes e dos ouvintes e assinantes da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, professor, o cenário internacional sempre tem muita discussão, né? Muitas questões que a gente vem acompanhando, mas nos últimos dias uma polêmica sobre a possibilidade do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ser preso se vier ao Brasil em 2024 para participar da cúpula do G20. Recentemente tivemos a cúpula do G20 e agora veio essa discussão. Eu pergunto para o senhor o seguinte: primeiro, será que ele viria ao Brasil sabendo que corre o risco de ser preso? E teve toda essa polêmica com as falas do presidente Lula, não é? Tiago, essa é uma das questões chave do sistema internacional contemporâneo, ou mesmo do sistema internacional durante muito tempo, porque o direito público internacional é uma tentativa, né, a estrutura jurídica de um direito público internacional sempre, nos últimos tempos, tentou, de alguma maneira, criar normas e leis que pudessem ter sentido e valor com relação a um sistema internacional, independente da questão soberana de cada Estado. O direito público internacional seria, então, uma maneira de se criar uma interpretação jurídica acima da lei de cada Estado e da soberania jurisdicional de cada Estado. Muito difícil de nós conseguirmos, num sistema de Estados soberanos e independentes, criar uma estrutura jurídica internacional com toda a sua eficiência, ou com toda a eficiência necessária, né? Como é difícil também, Tiago, nós criarmos um governo internacional. É a mesma coisa. Os Estados teriam que abrir mão de soberania. Isto está ocorrendo muito de início, Tiago, na União Europeia. Na União Europeia, os Estados cederam parte da soberania ao desenho institucional da União Europeia. Lá também está se criando um arcabouço jurídico para poder administrar juridicamente e legalmente as questões da União Europeia. Mas pensar isso ainda no sistema internacional, com relação a todos os países, é ainda um sonho distante. Todavia, existe sim o direito internacional público, como existe o direito internacional privado, que trata das questões mais ligadas ao ambiente privado das relações internacionais, negócios, empresas transnacionais, cidadãos no processo de imigração, né? Turismo, direito dos mares, né? Mas um direito internacional público, aquele que substituiria ou complementaria a questão jurídica de cada Estado, é ainda um processo que está em criação, né? E falo tudo isso para dizer sobre o caso do presidente Putin. Existe um mandato, né? Existe um mandado, para que ele seja punido, e essa interpretação tem a ver com esse sistema do direito internacional público, né? O Tribunal Internacional oficializou uma determinada punição com prisão para o presidente Putin em função do que está ocorrendo na guerra russa-ucraniana, né? E isso é verdade, existe realmente uma ordem de prisão. A questão é que o presidente Putin se defende, né? Principalmente se defende a partir do direito russo, né? Ele diz que seria uma intromissão na soberania russa
um presidente ou primeiro-ministro, no caso da Rússia, ser preso e se estaria desrespeitando o direito constitucional russo, né? Em função do direito internacional público, que para ele, nesse caso, não se aplicaria, né? Mas ele tem realmente uma ordem de prisão contra ele em função de possíveis crimes de guerra, ou crimes de guerra mesmo, já julgados por esta Corte Internacional com relação à guerra da Ucrânia. Então, eu tenho a impressão que ele vai ter muito cuidado ao viajar. Sobre o presidente Lula mencionar a questão do Tribunal Penal Internacional, também vai muito nesse sentido, né? O presidente Lula fez uma crítica. Eu não compreendi bem a crítica, porque essa crítica não tem a ver com a agenda do presidente Lula e do governo atual de direitos humanos, porque exatamente no campo dos direitos humanos é que se precisa, para o campo dos direitos humanos, se precisa de uma ordem jurisdicional internacional, com aparato internacional. Isso seria positivo para a questão dos direitos humanos. Aí criminosos, líderes criminosos, crimes de guerra, crimes de genocídio, mesmo uma tentativa de imigração forçada entre países, tudo isso seria julgado por esse Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não assinaram ainda, exatamente em função dos Estados Unidos não desejarem, independente do governo eleito, um governo republicano ou democrata, não querem perder autonomia jurisdicional e ficar muito à mercê deste Tribunal Penal Internacional, ou desta estrutura jurídica internacional. E por isso que até o presidente Lula disse, os Estados Unidos também não assinaram. Não acho esse um motivo para não assinar, porque os Estados Unidos são uma potência hegemônica, ou pelo menos ainda com tendência hegemônica, e o Brasil uma potência média regional, uma potência regional e média do ponto de vista internacional. Então, não acho que foi um bom exemplo dizer que os Estados Unidos não assinaram, né? Uma boa motivação para não assinar. Eu tenho a impressão que o Brasil, principalmente um governo como o atual, deveria sim observar o Tribunal Penal Internacional e essa tentativa de se criar uma ordem jurídica internacional com mais cuidado. Por exemplo, para, se for o caso mesmo, Tiago, se for o caso do que foi decidido pelo Tribunal Penal Internacional com relação ao presidente Putin, o presidente Putin ser julgado sim. Por exemplo, tentaram julgar, eu me lembro bem, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger por pretensos crimes na época da Guerra Fria, como liderança da chancelaria norte-americana. Idi Amin Dada também foi já citado, vários líderes que tiveram se teve alguma dúvida no seu posicionamento como líder, já ocorreram tentativas de julgamento destes líderes. Eu acho que é uma maneira, sim, de você aprimorar as relações internacionais a partir do direito internacional público. O que nós temos que tomar cuidado, Tiago, e eu acho que isso seria feito com toda a calma, é que esse Tribunal Penal Internacional não exacerbasse nos seus poderes e não ultrapassasse o direito de cada Estado como Estado soberano e independente dentro de um sistema de Estados. O professor Niemeyer, ainda falando sobre o Tribunal Penal Internacional, a gente tem algumas dificuldades de entender como é que funcionaria esse tribunal. E, por exemplo, falando sobre hipóteses, né? Se Putin vier ao Brasil, quem que o prende? É a polícia brasileira? Ele é transferido para onde? Existe um local físico do Tribunal Penal Internacional ou ele fica em qual país, por exemplo? Tiago, essa sua pergunta é muito boa. Essa sua pergunta tem a ver exatamente com o que nós estamos conversando do ponto de vista conceitual. Esta ideia de direito público internacional, que está em gestação há muito tempo, essa tentativa, ela vai precisar de uma estrutura. Eu não sei exatamente onde seria o presídio que ficaria se preso o presidente Putin. É claro que deve ter uma estrutura mínima, mas a sua pergunta é muito boa porque essa estrutura é muito pequena ainda, né? Ele seria preso pela Interpol, seria levado por agentes da Interpol. A sede do Tribunal Penal Internacional é em Haia, né? Na Holanda. Mas a estrutura, me imagino que seja lá.
Mas a pergunta é muito boa porque mostra como esse processo de construção de uma ordem jurídica internacional está ainda em processo. Não é como a ordem de cada Estado, que é uma ordem desde o século XVII, vamos para colocar uma data formal, desde 1648, Tiago, quando é assinada a Paz de Westfália, que é o fim da Guerra de 30 anos entre a Inglaterra e a França, e a partir dali, pós-Idade Média, você tem o início da formação do sistema internacional como nós conhecemos hoje, com estados soberanos e independentes que, no máximo, organizam pactos de integração regional como a União Europeia, que começa em 1951, só no século XX, com o Tratado de Roma, 1951, com o Tratado de Roma, que depois forma-se a Comunidade do Carvão e do Aço, e aí cria-se a União Europeia, né? Mas um desenho como esse de União Europeia, onde os Estados cederam parte da sua soberania, por exemplo, a Inglaterra saiu com o Brexit, porque não queria mais ceder soberania, queria manter a soberania com o Estado inglês, a sua soberania total como Estado inglês. O Mercosul não tem isso ainda. O Mercosul ainda é uma união aduaneira imperfeita, o NAFTA também não chegou no mesmo patamar da União Europeia. Então, para você ter uma estrutura jurídica internacional que servisse a todos os Estados, é um processo que me parece que vai demorar muito tempo, Tiago, porque essa é uma questão importante das relações internacionais, e os ouvintes da Jovem Pan, eu acho que, tanto da televisão como do rádio, eu acho que é decisivo eles entenderem isso. Existem três planos de análise para compreender as relações internacionais, Tiago. Existe o plano que é o Sistema Internacional de Estados, que é uma variável. Existe grupos de estados que estão se organizando, como a União Europeia, esse é o mais avançado, como um grupo de integração regional, e existe cada um dos estados. Essas coisas vão se transformando a cada 50 anos, às vezes 100 anos. Então, para você ter uma ordem jurídica internacional, me parece ainda algo muito, muito longe. Todavia, existe um Tribunal Penal Institucional com sede em Haia, existe uma estrutura de uma corte internacional com juízes, tem uma burocracia, sim, isso tem a ver com a sua pergunta. A Interpol poderia executar a ordem de prisão contra o presidente Putin, todavia, essa estrutura é ainda muito pequena, por exemplo, Tiago, com relação à nossa estrutura aqui no Brasil, como um país soberano e independente também. Ô professor, eu queria te fazer uma pergunta sobre a guerra na Ucrânia especificamente, né? Porque o tempo vai passando, a guerra daqui a pouco vai completar 2 anos, não há qualquer tipo de previsão, né? De que a guerra possa chegar ao fim, porque não há mediação e também os países não interferem, né? A soberania dos 2 territórios, claro que a Rússia acabou violando o território, mas tem toda essa discussão de que essa guerra não vai chegar ao fim tão cedo. O senhor acha que é possível que tenhamos, no médio e longo prazo, uma tentativa de se acabar com essa guerra? Ou essa é uma guerra que pode durar anos, pode ser uma nova guerra do Vietnã, por exemplo? Tiago, excelente tema também. Pode durar anos, sim. Até porque depois de uma paz estabelecida entre as partes, que eu não sei quando será, não vou pensar aqui o longo prazo, mas não vejo de hipótese alguma no curtíssimo prazo, e vejo o médio prazo uma variável muito difícil de definir o que é médio prazo, né? Mas ainda mais para uma guerra, que é algo tão violento, tão triste na perspectiva humana, né? Da existência humana. Agora, essa guerra, ela tem uma caracterização que é uma guerra de invasão. Então, mesmo depois da paz ser estabelecida, eu tenho a impressão de que durante muito tempo teremos uma guerra civil na Ucrânia. Uma guerra civil entre os grupos pró-Rússia e os grupos vamos dizer, União Europeia, o mundo ocidental. A guerra na Ucrânia não espelha, Tiago, uma divisão, sim, entre maneiras de compreensão do sistema internacional. Uma agenda mais ocidental, uma agenda mais, no caso,
russa, que seria cristã ortodoxa, do ponto de vista da civilização russa. Tem também a influência da China, no caso, que seria um olhar cínico, né? A civilização chinesa chama-se civilização cínica. É até um nome talvez um pouco pesado para definir, né, a civilização chinesa, né? Tem também a influência ocidental europeia, que é diferente da influência ocidental norte-americana. Há questões entre a União Europeia e os Estados Unidos no campo da política externa. Há questões sim. Há questões dos pactos de segurança por trás disso. E há a questão, como eu disse, se decidir da paz, Thiago, nós teremos, na minha visão, tempos de guerra civil na Ucrânia. E uma guerra civil muito, muito pesada. Por quê? Porque um dos elementos que foram utilizados pelo governo ucraniano de defesa do território ucraniano, já que é uma guerra de invasão, a Rússia invadiu a Ucrânia e tentou tomar o território, principalmente com o exército russo, são as armas que foram distribuídas para a população ucraniana para que defendesse principalmente a capital Kiev com armas, ao povo em armas, né? Que é muito bonito, né? Algo que lembra o patriotismo, mas muito grave, porque quando termina a guerra as armas permanecem, né? Se nós temos problemas no Brasil com essa questão do tráfico de armamentos, né, que chega nas mãos dos grupos criminosos, imagina num país onde liberou geral e é entregue todo tipo de arma para a população, para os civis, e esses civis começam a ter quase poder de um soldado, poder de polícia durante a guerra, e quando acaba a guerra, eles vão continuar, na minha opinião, se sentindo policiais de algum grupo ou de alguma facção dentro da Ucrânia. Então, Tiago, o futuro da Ucrânia é um futuro muito incerto, não só com relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, mas principalmente com uma grande possibilidade de guerra civil entre ucranianos dentro do território ucraniano, inclusive continuando nesta guerra civil o serviço secreto russo, com toda certeza, o FSB, a ajudar, né, auxiliar com mais armamento esses grupos que vão se colocar contra o governo ucraniano, ou contra uma visão ocidental da Ucrânia, ao mesmo tempo que tanto os serviços secretos dos países ocidentais, principalmente, né, do serviço secreto norte-americano, vão continuar também ajudando, tem quase uma certeza absoluta, vão continuar ajudando os grupos contrários aos interesses russos dentro da Ucrânia. Estamos conversando com o professor José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, o senhor como especialista e também, claro, estudioso da história, principalmente agora do século XX, do século passado. O senhor acha que nós estamos vivendo uma nova ordem internacional? Porque eu cheguei a ler um artigo recentemente de um professor que falava que o mundo vive uma espécie de nova Guerra Fria. Você tem o estranhamento entre os Estados Unidos, entre a China, entre a Rússia também. Há um estranhamento, só que não há uma guerra. Apesar de a gente estar falando sobre a guerra na Ucrânia, não há uma guerra entre nações, vamos dizer assim, entre Estados Unidos, os Estados Unidos fazendo uma interferência direta. O senhor acha que há uma nova ordem mundial nesse sentido? Olha, o mundo mudou muito depois da Guerra Fria. Primeiro que a Guerra Fria termina, na minha visão, e na visão de muitos historiadores, eu prefiro essa data, em 1991, Tiago, com a Carta de Paris, novembro de 91, quando é decidido entre Pacto de Varsóvia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que o Pacto de Varsóvia, que era a União Soviética e aliados, eles responderiam a um ataque nuclear da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos da América, num tempo diferente do primeiro ataque. O que quer dizer isso? É você assinar uma carta que você só responderá a um ataque nuclear do inimigo tempos depois, algum tempo depois, não na mesma hora. É quase você assinar a sua própria rendição a partir da lógica nuclear, da guerra nuclear. Então, os Estados Unidos e a OTAN atacariam a União Soviética e a União Soviética teria que responder num tempo diferente, aguardar para responder. Isso é quase decidir que perdeu a guerra e assumir que perdeu a guerra. Assim são mais ou menos os termos da Carta de Paris de 91, que na minha opinião é a marca do fim da Guerra Fria, não 1989 com a queda do Muro de Berlim.
Bem, depois do final da Guerra Fria, Tiago, nós tivemos muitos eventos importantes. 11 de setembro de 2001, né, que agora completou 23 anos, não? 22 anos, um atentado gravíssimo contra os interesses norte-americanos. 3.000 civis norte-americanos foram assassinados em solo norte-americano, já se esqueceram disso, mas é um evento, eu chamo de um evento path dependence nas relações internacionais, um evento que muda a trajetória das relações internacionais para sempre. Se iniciou uma guerra ao terror, que também foi muito grave, porque isso fez com que os Estados Unidos também tivessem uma autonomia, se sentissem com uma autonomia dentro do sistema internacional para atuar do ponto de vista estratégico militar em qualquer parte do mundo, principalmente no Oriente Médio. Ocorreram as guerras contra o Iraque, contra o Afeganistão, depois você teve outros eventos importantes, você teve a tentativa, não vamos esquecer, da Rússia, em 2008, de anexar parte da Ossétia do Sul, que fica na divisa da Rússia com a Geórgia, quer dizer, parte da Geórgia seria anexada à Rússia. Depois você teve a crise de 2008 também, econômico-financeira, que trouxe desdobramentos muito, muito graves para o sistema econômico internacional e financeiro internacional, causando uma crise interna aos países. Isso até hoje repercute nas contas públicas de muitos países, inclusive dos Estados Unidos da América, onde foi o epicentro da crise, que foi uma crise imobiliária. Depois você teve outros eventos, aí eu vou falar sem uma ordem histórica aqui, você teve a eleição de Obama, que foi um marco para a política externa norte-americana, mas ao mesmo tempo Obama, na minha visão, não conseguiu administrar as crises internacionais, porque um democrata no poder sempre tem uma visão de política externa um pouco mais branda, mas ao mesmo e muitas vezes deixa de agir. Por exemplo, deixou de agir na Síria, que há décadas vive uma situação de guerra civil insustentável, é um inferno na terra a situação na Síria, né? Depois veio a eleição de Trump, que ao mesmo tempo também trouxe uma agenda também, na minha visão, perigosa, de um isolacionismo norte-americano muito, muito original, né? Muito original ao governo Trump, de não se intrometer nas questões internacionais. Isso também é grave, porque os Estados Unidos, nos últimos 100 anos, né? Ou pelo menos no pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos vêm sendo uma peça fundamental para se manter o equilíbrio nas relações internacionais do ponto de vista estratégico-militar, né? Então, e outros eventos, a anexação da Crimeia em 2014 pela Rússia, que depois, na minha opinião, é o primeiro degrau, o segundo degrau. A primeira é a ação na Geórgia em 2008, a segunda é essa ação na Crimeia de anexação em 2014, que ninguém mais fala nada, e agora o desenlace é a invasão da Ucrânia. Tivemos também o Brexit, que eu já mencionei aqui, a saída do Reino Unido da União Europeia, que mostra que esses processos de integração, que foi o início aqui da nossa conversa, quando a gente falou do Tribunal Penal Internacional, das questões do direito internacional, como essa questão da integração regional, os Estados cederem soberania para uma entidade que seja supranacional, ainda é um processo que está em construção, por mais que a União Europeia tenha muita complexidade do ponto de vista do seu caráter institucional. Tivemos a guerra na Ucrânia e vamos ter outros eventos. O que eu quero dizer com isso? Do pós-Guerra Fria, Tiago, nós temos, na minha visão, relações internacionais muito contraídas, muito fragmentadas e muito competitivas. Entendi. E, professor, trazendo o Brasil para essa discussão, né? Nós estamos entrando já na reta final da nossa conversa, trazendo o Brasil para esse debate. Qual é o papel do Brasil nesse novo cenário? A gente tem a discussão do Mercosul com a União Europeia. O Mercosul parece um bloco velho, mofado, né? Que a gente nunca viu um passo à frente desse bloco, né? Porque são países que, apesar de afinidades, são países diferentes, mas e agora essa aproximação com a União Europeia? A senhora acha que esse é o momento que cabe esse debate para que esses blocos se aproximem, ou a senhora acha que isso não vai dar em nada? Cabe sim, só que o Mercosul tem um problema de origem. Ele ainda não conseguiu se transformar no mercado comum. Ele começou como uma zona de livre comércio e hoje é uma união aduaneira imperfeita. Você não tem uma tarifa externa comum para todos os produtos que são produzidos em Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, principalmente no Brasil e na Argentina. Então, na hora que o Brasil vai negociar no sistema internacional os seus produtos, que podem ser agrícolas também, e são, né, em muitos casos, há problemas com relação à Argentina, que quer também exportar aqueles mesmos produtos. Então, a gente tem uma questão da nossa tarifa externa comum que não está ainda resolvida. É uma união aduaneira imperfeita, o Mercosul. Precisa ser revisto, ou pelo menos discutido o Mercosul, para
poder, por exemplo, organizar e executar esse pacto, que seria muito importante, esse acordo de comércio com a União Europeia. O papel do Brasil no sistema internacional, Tiago, fornecedor de alimentos, só que eu acho que tinha que ser não só alimentos, mas mais produtos industrializados ligados à comida, isso está ocorrendo, isso é fundamental para a segurança alimentar internacional, fornecedor de energia, todos os tipos de energia, não só ligado a combustíveis fósseis, mas as outras energias, que o Brasil está aumentando muito a sua produção e pode exportar esse tipo de energia, por exemplo, álcool anidro, mesmo a energia vinda de outras fontes, pelo menos na América do Sul, pode ser exportada, né, via uma infraestrutura adequada. E outra coisa, e também o exportador de, eu vou chamar de um way of life brasileiro. O que eu quero dizer com isso, Tiago? O Brasil tem que exportar o que nós temos aqui de melhor, que é saber viver. Eu acho que não há nenhuma dúvida que o brasileiro sabe viver. O Brasil tem que saber exportar a sua alegria, a sua solidariedade entre as pessoas, o seu olhar sempre amigo com relação ao diferente. O Brasil tem que exportar a sua capacidade de, dentro de um território, saber trabalhar, saber conviver com todas as religiões. O Brasil tem que exportar a sua cultura, que é uma cultura de paz, uma cultura de agregação. O Brasil tem que cada vez mais receber o imigrante, sim, acolhê-lo aqui. O Brasil tem que exportar este way of life brasileiro, esta maneira de ver o mundo que é muito própria do que eu chamo do homem brasileiro e que não é toda a sociedade neste planeta que tem, não. Pois é, isso é interessante, né, professor? Agora, só para a gente terminar aqui a nossa conversa, da forma como o Brasil se insere no mundo, o senhor acha que há muita interferência política de opiniões do próprio governo ou o senhor acha que essas diferenças podem ser superadas para o Brasil ter essa inserção que o senhor fala? Olha, a política externa de um país é uma política de Estado. Ela não pode mudar muito, ela não deveria mudar muito de governo para governo. Como a política de defesa nacional também não deveria mudar muito. Nos últimos 100 anos, essa política externa ela mudou pouco, né? Às vezes um pouco em Jânio Quadros, um pouco, talvez em alguns momentos, o governo Goulart, mudou um pouco também Lula, com um olhar um pouco mais, que eu chamo terceiro-mundista da política externa. Durante o regime militar, desculpe o barulho aqui, durante o regime militar ela também foi alterada e mudou muito em Bolsonaro, principalmente na administração de Ernesto Araújo. Ela não deve mudar muito. Então, tanto o Itamaraty como o Ministério da Defesa, principalmente olhando o cenário internacional, né, no caso do Itamaraty, mas o Ministério da Defesa também tem que ter um olhar sempre de Estado e não de governo para decidir as suas agendas específicas. Então, a minha resposta à sua pergunta é que o Brasil deve manter uma política externa de cunho multilateralista, de construção da paz, de não interferência no direito dos povos e que também não interfiram nos nossos direitos, de cooperação internacional e desenvolvimento socioeconômico, não só para os brasileiros, mas para todos aqueles que habitam este planeta, Tiago. Agora, professor, temos mais um minutinho em relação à atração dos investimentos de fora para cá. Isso depende mais em relação ao que acontece na economia aqui ou há pouca disposição do investidor estrangeiro para cá? Olha, para ter investimento direto no Brasil, que é fundamental, porque o investimento direto garante uma saúde do balanço de pagamentos, muito mais do que o investimento só em papéis no mercado financeiro, porque esse entra e sai rapidamente. O investimento direto fica no país em construção de fábricas, produção agrícola, investe na área de serviços, quer dizer, é o melhor investimento que tem o investimento direto. Precisa ter segurança jurídica, né, Tiago? E segurança jurídica você tem com democracia estruturada, você tem com leis que são mantidas no tempo e no espaço, não se alteram as leis o tempo todo. Você tem, por exemplo, com o arcabouço fiscal e tributário muito mais organizado do que esse que nós temos, que precisa realmente ser revisto e reestruturado. E você tem com essa estabilidade que eu chamo de estabilidade institucional. Ela passa pelo governante no poder? Passa sim. Um governante, no caso, principalmente do presidencialismo, o governante tem que passar um perfil de estabilidade, de trabalho, de construção de uma sociedade com progresso econômico e justiça social.
social. Isso é muito importante para o investidor internacional, porque na hora que ele investe aqui, o investimento vai ficar durante 50, 70 anos no Brasil, então ele precisa perceber não só essa segurança jurídica ligada à carga tributária, as leis que não podem mudar muito, talvez leis mais eficientes na hora de serem propostas e executadas, mas tem que haver principalmente essa estabilidade político-institucional. E isso você consegue com eleições limpas, transparentes, eleições corriqueiras e com novas lideranças, né, Tiago? Eu acho que um outro ponto para atrair o capital internacional, Tiago, é você ter líderes que tenham, né, no meu ponto de vista, uma ação mais institucional e menos calcada só na sua imagem, né? Eu tenho a impressão que nada mais antigo, Tiago, do que líderes populistas, viu? Sem dúvida. Professor, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza, por todas as análises nessa última meia hora aqui na Jovem Pan. Grande abraço, fica aqui o convite para uma próxima conversa sempre. Muito obrigado. Um abraço, Thiago, um abraço aos assinantes da Jovem Pan, sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, nós conversamos com o professor José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, falando sobre esse panorama no mundo. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.